Olá, lindezas! Bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema muito importante, principalmente para os primeiros dias, primeiros meses de vida do recém-nascido e também da recém-mamãe, que é sobre o sono noturno, né? A rotina noturna e como seria possível a mamãe dormir bem. Mas antes de ir para todo esse papo, eu quero pedir para vocês para deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? E vem fazer parte desse monte de conversadoras aqui, tá? Bom, um fato importante para se esclarecer sobre o sono noturno é que nos bebês, a melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono, ela é produzida de forma irregular ainda no início. Esse hormônio, ele é liberado principalmente à noite. Só que como nos bebês é liberado de forma irregular, porque né, eles ainda não têm essa capacidade de produzir né, regularmente, o que acontece é que muitos bebês trocam o dia pela noite. Então, alguns bebês acabam dormindo bem de dia e não dormindo muito bem à noite, porque não tem ainda regulado esse hormônio aí. Mas o outro fato super importante que tem relacionado a isso, que Deus ele é perfeito em tudo que ele faz. Em pesquisas recentes, eles comprovaram que existe uma quantidade enorme de melatonina à noite no leite materno, muito mais do que de dia. Então, pensa, quanto mais o bebê mamar à noite, mais ele vai dormir bem. Até melhor do que se der fórmula, né, para o bebê tomar. Dito isso, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o Bernardo, como que eu sempre dormi bem, gente. Eu não posso reclamar disso, eu realmente dormi bem. E eu vou compartilhar com vocês as dicas, porque se você tentar, pode dar certo aí. Se você ainda, seu bebê ainda não nasceu, você já fica aí ciente disso, tá? Bom, no primeiro dia lá na maternidade, o Bernardo já meio que trocou o dia pela noite. E aí, o que eu pensei? Eu falei, cara, se eu ficar 2 dias sem dormir, eu tenho crises fortíssimas de enxaqueca. Eu pensei, como que eu vou ter crise de enxaqueca e cuidar desse bebê? Não, eu preciso criar uma estratégia. E na segunda noite, meu esposo estava lá, então ele me deu um auxílio e tudo mais. Quando eu voltei pra casa, no caminho eu já vim matutando na cabeça o que eu vou fazer pra esse menino dormir a noite toda. Não a noite toda, né, porque a gente sabe que eles acordam várias vezes pra mamar. Mas eu precisava dormir pelo menos 3 horas, depois mais 3 horas, assim já tava bom. Aí, então, na primeira noite em casa, eu testei um método, assim, que é o método dos 3 dias. Você tem 3 dias para adaptar a criança a alguma coisa ou tirar alguma coisa também dela, algum costume. Normalmente, com 3 dias, você tira esse costume ou coloca esse costume. Então, eu li sobre isso há muito tempo atrás e isso ficou na minha cabeça e me veio na memória naquele momento. E eu acho que foi importante, porque eu pensei, eu preciso de 3 dias para acostumar ele a dormir bem à noite. Então, na primeira noite, o que eu fiz? Ele tinha mamado às 7 horas da noite e ele só ia acordar às 10 para mamar. E eu pensei, se ele acordar às 10, como ele já estava dormindo muito tempo à tarde, eu imaginei que ele ia passar muito tempo acordado, como nos dias anteriores. Então, o que eu fiz? Às 9 horas, tinha apenas 2 horas que ele tinha mamado, eu acordei ele. Não foi fácil, eu tive que tirar a perninha do macacão e como tava muito frio na época, né, quando eu tirei a perninha do macacão, ele já despertou, eu coloquei pra mamar. Quando foi umas 10 horas, 10h15, tirei a perninha dele pra fora de novo, acordou, coloquei pra mamar e cobri ele de novo. E quando foi às 11 horas, eu fiz isso pela terceira vez. Acordei ele novamente, coloquei ele pra mamar de novo e ele mamou e da mesma forma terminou dormindo. Gente, isso foi muito importante, por quê? Porque ele dormia mais ou menos nessa hora às 7 horas, e quando era às 10 que ele acordava pra mamar, ele não dormia mais, ele ficava acordado até 1, 2 horas, 3 horas da manhã. Então ele tava meio que trocando, né, esse sono. Como eu acordei ele antes, enchi a barriguinha dele do leite da noite, cheio desse hormônio aí, e ele mamou bem às 9, mamou bem às 10, mamou bem às 11. Por que ele mamou, sim, 3 horas
seguidas. Porque o recém-nascido, ele não tem rotina ainda alimentar. O estômago dele é muito pequenininho, então ele mama em várias porçõezinhas durante o dia, né? Então eu testei no primeiro dia. Bom, se ele não for ficar, né, com muito refluxo, beleza, vai dar certo. E por incrível que pareça, deu certo. Ele terminou de mamar umas 11h30 mais ou menos, e ele dormiu até as 3h30 da manhã. Nesse horário mais ou menos que eu pus ele pra dormir, né, que ele mamou pela última vez às 11 horas, eu fui me cuidar e tal, e quando foi meia-noite eu deitei pra dormir. Da meia-noite às 3h30 eu dormi. Dormi bem, porque eu tava precisando, eu tava muito cansada. E algumas vezes eu acordava e olhava ele tava dormindo. Eu falei, ok, eu vou dormir também. Então, às 3h30, ele resmungou. Quando ele resmungou, eu nem esperei ele chorar. Eu peguei ele, coloquei ele pra mamar. Ele mamou 15 minutinhos e largou o peito. Eu coloquei ele de novo no carrinho. Eu tava na minha mãe, então eu colocava ele no carrinho do lado da cama, porque eu ainda tinha aquele medo de pôr ele no meio, não sabia como seria o meu sono, não quis arriscar, então eu colocava ele no carrinho, bem quentinho, sabe? E aí ele dormiu até as 6 horas da manhã, tipo isso na primeira noite em casa. Então no segundo dia em casa, eu repeti a mesma coisa, e na terceira e durante uma semana inteira eu fiquei repetindo isso. Depois ele se habituou. Então, hoje em dia, o Bernardo ele tá com 1 ano e 1 mês e até hoje, às 10 horas, ele começa a ficar com sono, eu dou uma mamadeira, ele mama, eu coloco ele no berço, acordado ainda, mas ele fica deitadinho e dorme. Isso porque desde cedo eu habituei ele, né, desde esses tempos, eu habituei ele a mamar bastante e dormir. Então eu acredito que com essa pesquisa comprovando isso, eu acho que tem toda a razão, como ele mamava muito bem antes de dormir, ele dormia muito bem. Aos 4 meses, o Bernardo já não acordava mais às 3h30 da manhã, nem às 4. Ele acordava, ele dormia entre 10h30 e 11 horas, que era a última mamada, e ele ia acordar apenas 6h30 da manhã. Então, durante esses primeiros meses, eu pude dormir muito bem. Então, dito isso, gente, essas dicas que eu usei, né, de acordar o bebê para mamar 9, 10, 11, isso é porque eu tenho o costume de dormir tarde, então até hoje o Bernardo ele dorme nesse horário. Se você tem o costume de dormir mais cedo, tipo umas 8 horas da noite, então você pode tentar dar o mamar às 6, às 7 e às 8. Assim ele vai mamar a última vez às 8 horas e vai ter pelo menos aí umas 4 horinhas, 3, 4 horinhas de sono que você pode aproveitar e dormir também. Assim o seu dia fica disponível todo pro bebê, em vez de você ficar com sono, cansada, às vezes estressada, porque eu sem dormir realmente ficaria muito estressada. Então, eu espero que vocês tenham curtido essas dicas, essa informação. É muito importante repassar a informação, repassar a dica que deu certo, porque pode muitas vezes não funcionar para algumas mãezinhas, mas pode funcionar também. Então, o pedido que eu te faço é: deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com suas amigas, gestante, com as recém-mamães, para ajudar essa informação a chegar a mais pessoas, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem ligadinhos no canal, sempre vai ter novidades, sempre tem vídeo novo. Às vezes se eu demorar um pouquinho é por conta da rotina muito corrida, vocês entendem, né? Vocês são mães, mas isso não quer dizer que eu vou abandonar o canal, tá? Então eu fiquei uns meses sem gravar aí os vídeos de dica, mas tô de volta, tem alguns roteiros ainda pra pôr em prática. Fiquem ligadinhos, gente. Beijos, que Deus abençoe vocês muito, 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 muito.